FM Network. Salve, amigos do Hard Count Podcast. Estamos aqui, eu, o Ademir Júnior, o Dema, Fábio Naldino, o Bado, para comandar o episódio número 238 do nosso querido podcast, para passar a limpo tudo o que aconteceu na semana número 7 e também dar os nossos pitacos da semana número 8, também falar um pouco de FABR, tudo que está rolando aí envolvendo o mundo do futebol americano, mundo afora. Mas antes de a gente entrar no episódio, quero dar as boas-vindas ao meu parceiro Bado. Seja mais uma vez bem-vindo, Bado. Dê o seu alô para a galera aí para a gente começar o episódio. Fala aí, Deminhas. Fim de semana movimentado aí, né? Hora de futebol no sábado, meio frustrante para mim, hein? Texas Tech perdeu de uma forma meio dramática. Podemos até comparar a derrota do Giants aí pro Broncos, do jeito que foi. Bem parecido, por sinal. Mas boas notícias aí também no domingão, né? Tanto vitória do Croco que a gente vai falar no FABR. Chiefs ganhou também. Bons jogos para a gente assistir. Então, bastante coisa para a gente comentar aí. Vamos lá. Nem sempre a gente consegue ter 100% de felicidade. Sempre algum time nosso vai acabar estragando, né, o percentual positivo de 100%. No meu caso, o Nebraska foi na sexta, já que começou mandando uma paçocada. Mas, enfim, antes de a gente começar o episódio, de fato, vamos aí passar um anúncio do nosso apoiador e também pedir para você que está chegando aqui no nosso YouTube, né, se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, né, claro, se inscrever no Instagram e também lá no Spotify, para você que gosta de curtir apenas o áudio, não gosta de ver esses dois rapazes bonitos e elegantes, né? Então, pedir para vocês nos apoiarem aí nesse nosso projeto. Mas vamos às palavras aí do nosso apoiador. A temporada da NFL tá pegando fogo e só existe um lugar onde você assiste a todos os jogos de todos os times a qualquer momento. O NFL Game Pass na DAZN. A cada semana são até 10 jogos com transmissão em português. E você também pode assistir ao Red Zone para ver todos os melhores momentos do domingo, ao vivo, na mesma tela. Não quer perder nada da NFL? Aproveite as promoções durante a temporada e assine o Game Pass na DAZN agora mesmo, com o link que está na descrição deste episódio. E falando no DAZN, né, Bado, tivemos aí no último final de semana o jogo de Giants Broncos, vai falar mais para frente. Mas os nossos queridos amigos lá de Curitiba, aí de Curitiba no caso, né, o Valdô e o Renato fazendo essa transmissão aí. Valdô, inclusive, torcedor do Giants, para ele deve ter sido uma coisa de maluco. Eu não pude acompanhar a transmissão com ele, mas a gente fala depois um pouco no jogo do Broncos do Giants. Porque o primeiro jogo da semana, para a gente falar um pouco rapidamente, foi da vitória do Cincinnati Bengals no Thursday Night Football, para cima do Pittsburgh Steelers, 33-31. Um jogaço onde, né, os queridos idosos da NFL aí, né, Joe Flacco e o Aaron Rodgers protagonizaram um embate maravilhoso para quem gosta de futebol mais old school, podemos dizer assim, né, dois quarterbacks mais de pocket, né, Bado? Você que é um cara que manja dos quarterbacks. O que você achou dessa partida, cara, tirando o fato do Bengals ter surpreendido, né, e do Ja'Marr Chase ter feito números históricos, né? Recebeu 16 bolas, se eu não estou enganado. O recorde da NFL é 23 ou 21 do Brandon Marshall, né? Pela equipe do Broncos.
Exatamente. E, enfim, ficou um pouquinho atrás ali, mas, cara, números ali que a gente vê claramente que o Ja'Marr Chase é um receiver fora de série, mas também não dá para entender o porquê da defesa do Steelers também permitir tanto espaço para o Ja'Marr Chase, principalmente tendo um cornerback como o Jalen Ramsey, né? O que você achou dessa partida aí que começou inaugurando bem a rodada? Cara, eu acho que surpreendente, primeiro de tudo. Segundo, acho que o Bengals colhe os frutos de um QB veterano. Particularmente, não acreditava que o Flacco ia jogar bem como jogou, cara. On fire mesmo o negócio, estava bem. Até pelo que ano passado ele jogou no Colts, né? Até porque a situação do Browns era ruim, né? Mas no Colts ano passado até tinha um time ok, né? E ele, em algum momento da temporada, foi bem mal ali. E também não estamos querendo dizer aqui também que agora ele vai manter esse mesmo nível de atuação daqui em diante, né? Mas, cara, o que o veterano faz, né? Até para conquistar o time, ele alimenta os caras principais ali, né? E o que ele fez foi isso, né? Então conseguiu manter o Ja'Marr Chase envolvido durante o jogo todo, que era claramente uma frustração aí da época do Ja'Marr com o Jake Brown aí nessas últimas semanas. T. Higgins também envolvido, enfim, as principais peças fazendo parte é o que o time precisa fazer, né, Ademir? É o que tem na mão aí para conseguir se manter competitivo e conseguiu se colocar, mas também, concordo contigo, acho que você matou aí. Me chamou muita atenção o fato do Steelers não conseguir tirar, não que seja fácil cobrir o Ja'Marr Chase, né, senão ele não era do nível que fosse, mas pelo menos aquelas slants ali, as bolas rápidas ali, cara, ele pegou umas, sei lá, umas 6, 7 daquelas ali, das 16 que ele pegou ali, e, putz, complicado, né? E daí um jogo que o Steelers devia dominar, porque a gente falou até, nós dois palpitamos no Steelers aí, né, minha? E, enfim, acabou surpreendendo, cara, e querendo ou não, o Bengals se dá bem com essa troca dentro da divisão aí, o que reforça a reclamação do Mike Tomlin aí, também do próprio Bengals aí, não sei se eles vão se enfrentar o Bengals e Browns aí, ou do Browns, que vão sofrer com isso dentro da própria divisão aí, por conta de uma troca inexplicável, digamos assim, né? Reforçando o inimigo. Exatamente. E vale salientar que também foi, acho que, o primeiro jogo que o Chase Brown correu mais de 100 jardas, né, Bato? Então, assim, é um troço que cara, expõe aí essa defesa dos Steelers, ela Eu não curto o Chase Brown, cara. Acho que ele é o novo Austin Eckler ali, sabe? Aquele cara que ele é melhor pro fantasy e recebendo bola ali, recebendo passe, do que correndo entre os tackles. Acho um running back fraquíssimo. de fato, não é um dos running backs tops da liga, Bado, mas assim, o que chama a atenção é justamente isso, né? Correr 108 jardas, uma defesa que supostamente é boa, né? E, enfim, acabou surpreendendo aí também esses números. Excelente vitória para o Bengals, que volta para a briga, né? A divisão, agora está um jogo atrás aí. E se o Flacco resolver aprontar, né, Bado? Por que não o Bengals não acaba comprovando aquela nossa previsão inicial de que pode ser o campeão da divisão, né? Ou ficar em segundo lugar, assim, estamos falando que o Ravens ainda tá com um problema com o Lamar e tal, né? Mas, enfim, não dá para duvidar, porque, assim, na teoria, o Joe Burrow supostamente poderia voltar mais no final da temporada, né, Bala? Então, se o Flacco der uma segurada nas pontas ali, por que não, né, cara? Tem que olhar o calendário, claro, óbvio, mas vitória importantíssima. E o Steelers, né, cara, o Steelers, cara, é um troço absurdo. Quando você menos espera, ele te surpreende e ganha. Quando você espera que ele, né, vai vencer, ele vai lá e entrega, enfim, é mais o mesmo das últimas temporadas de Mike Tomlin, infelizmente. Vamos para o domingo, Londres, passadinha rápida em Londres, inclusive, porque esse jogo aqui, cara, foi um amasso, né? A equipe do Los Angeles Rams, visitante, entre aspas, né, enfrentando o Jacksonville Jaguars, primeiro tempo 21-0 ali, com tranquilidade, né, Stafford, né, fazendo o que sabe fazer, que é conectar passes com seus recebedores, é um cara, toda semana eu elogio ele. O terceiro período foi horroroso, né, não teve nada de impactante. No último período o Rams voltou de novo, olha, abriu o marcador, né, 28-0, e daí meio que já garantiu a partida, touchdown ali do Terence Ferguson, né, que foi o primeiro da NFL desse calor do Tyrande, a equipe de Oregon. E também tivemos daí do lado positivo, podemos dizer assim, né, Bado, o touchdown do Travis Hunter, né, primeiro da sua carreira pelo Jacksonville Jaguars. Mas o Jaguars, cara, também é outra coisa, né? Quando você acha que ele vai dar uma encrespada, ele desaparece do mapa. E o Rams, cara,
tá na briga aí dessa divisão que tá bem interessante, né? Rams, 49ers, isso que a gente vai falar mais pra frente, estão todos empatados 5-2, então a briga tá bem quente lá na NFC West, mas esse jogo aí, cara, foi, no final das contas, bem morno, né, Bado? Cara, o que mostra que o Jaguars, de fato, parece que vai ser bem consistente ainda esse ano, né? Apesar do recorde bom aí até o momento, me parece que essa divisão está cada vez mais se desenhando para o Colts mesmo de braçada aí, com o nível que os times estão apresentando aí, né? Jaguars bem consistente, com recorde ok, mas a tendência eu acho que é não manter essa mesma proporção de vitórias e derrotas que tem hoje aí. Pode ser que belisque o wildcard, está numa boa sequência, mas acho que é um time um pouco imaturo ainda para isso. E o Texans também, né? Acho que idem não consegue também engrenar, né? Quando a gente veio daquela vitória boa contra o Titans ali, mas enfim, já voltou a ter uma atuação bem consistente ontem contra o Seahawks, enfim. E NFC West sempre assim, né, Neminha? Mas ainda me parece que eu achei que a ausência do Puka ia ser mais sentida pelo Rams, viu? Fiquei bem surpreso positivamente. Aí eu acho que é o time que deve acelerar essa divisão e deve ganhar pelo que tem mostrado. O 49ers muito ainda depenado, né, por contusões, mas ainda conseguindo se manter bem, né? Seahawks também um time forte, mas que eu acho que ainda tem entre os três aí principais, eu acho que ainda é o terceiro, na minha opinião. Enfim, mas de fato uma briga boa. Vamos para os jogos da tarde. Começando por um jogo que, né, foi um passeio. Acredito que o sol do meio-dia do Missouri não fez bem para Las Vegas, né? Você vai poder falar mais desse jogo porque é do teu time. O Chiefs atropelou, né? Não tomou conhecimento do Las Vegas Raiders. O horário até esquisito, né, Bado? Horário de meio-dia, né? Que é 1 hora do horário da Costa Leste, mas em Kansas City ali é 1 hora a menos, né? E, pô, horário de meio-dia, horário de college football, na verdade, né? do sábado. E, cara, o Chiefs, o Mahomes deitou, rolou, números absurdos, conectou com o Rashee Rice, que voltou bem, né? Da suspensão. E, enfim, é um ataque que agora começa a ficar perigoso, na minha visão, assim, para os demais times da FC West, inclusive o meu Broncos. Começo da temporada o Chiefs foi bem ruim, né? A gente falou isso. Agora começou a engrenar, falando semana passada, principalmente da questão da vitória sobre o Lions e tudo mais. Agora tá 4-3 aí na terceira posição ainda da FC West por causa de critérios de desempate. Mas foi um jogo onde a gente pôde ver mais do mesmo, né? De Geno Smith, cara, jogo ruim. Ashton Jenkins, então, coitado, teve só 6 toques na bola, correndo com a bola, né? Porque o time ficou atrás do marcador. Cedo. Passeio, né, Bota? Cara, se esperava um resultado elástico como foi realmente, mas de fato o Raiders é muito fraco, né, cara? Acho que não tem poucas peças de talento e utiliza mal ainda, né? Haja visto aí que, cara, primeiro quarto, acho que o Ashton Jenkins teve um toque na bola só, cara. Tipo, pô, se você tem um dos poucos talentos promissores do ataque ali, um jeito de se enfrentar é colocar a bola na mão dele, né, cara? Por mais que seja um rookie ali, você está cheio de outras peças bem medianas ali de receiver, né? Sem o Brock Bowers ali, fica um negócio bem esquisito. Bota a bola na mão do cara e vê se tem alguma coisa ali diferente, né? Mas enfim. Então, Raiders, de fato, é uma presa fácil para quem for enfrentar aí na divisão, com certeza. Enfim, vai conseguir tirar alguma vitória ou outra aí só de times lá de baixo, realmente, na briga pelo começo do draft do ano que vem ali. Mas, pegando o gancho do Chiefs, cara, a gente já viu o Chiefs se complicar aí ano passado e começo desse ano, com também times não lá essas coisas, né? E parece que a chave virou, de fato. Acho que as peças estão todas disponíveis aí. A gente viu o Rashee Rice voltando com tudo. A gente começa a ver já o Mahomes se soltando mais, né? Até a gente falou de um lance ali que ele mandou um lançamento sem olhar ali, que era coisa, cara, faz tempo que a gente não via, né? Ele ter essa confiança, tá solto a ponto de fazer esses lances aí, certo que o jogo era fácil e tal, mas mesmo assim a gente começa a ver um pouco desse magic dele aí que a gente acostumou a ver desde o começo da carreira e que nos últimos 2 anos aí estavam um pouco escondidos, né, Neminha? Já que
muito problema de proteção, muito problema de peça, e agora parece que está acertando um pouco a produção de passe também, e, cara, e as armas estão aí. E aí ele tem mais gente para colocar a bola na mão ali e deixar criar também e ajudá-lo mais, né? Então, de fato, os números dele estão excelentes. E vamos ver, cara. Agora pega uma sequência dura aí pela frente, né? Commanders, depois Bills, depois tem o Bye, depois tem o Broncos, né? Então, enfim, 3 jogos aí chave para as pretensões do Chiefs, contra times bem competitivos. O Commanders possivelmente menos, né? Se o Jalen Daniels perder tempo aí com a contusão que teve. Mas, enfim, uma sequência importante aí contra times fortes, competitivos, para o Chiefs se colocar à prova aí, para ver se esse momento é bom realmente a nível competitivo aí contra essas equipes, ou se é só uma questão de ter batido em cachorro morto aí, como foi no caso dessa semana. Eu particularmente estou acreditando, tá? Estou achando que o hype é real aí e fazia tempo que eu estava querendo ver esse ataque voltar a produzir como produziu nas últimas semanas aí, no Mahomes voltando a ser quem era. Eu não, confesso que não senti falta e tô preocupado. Próximo jogo do céu, cara. Cleveland Browns, ele amassou, né? Passou por cima do Miami Dolphins, cara. O Christian Judkins fez uma partida com 3 touchdowns. Não correu por mais de 100 yards, mas fez uma partida muito decente. O Tua, 3 interceptações, 3 fumbles, né? Tudo bem que recuperou 2 ali, e o outro foi recuperado pelo Devon Achane. Mas, cara, você vê que o time não tá legal quando você passa e olha nos stats que o Jalen Waddle, que seria o segundo recebedor da equipe atrás do Tyreek Hill, tem apenas uma recepção nessa partida, né? E também quando você vê o seu treinador, no caso Mike McDaniels, falando que espera que o Tua vai ser titular semana que vem, mas que espera que ele não lance 10 interceptações, né? Algo assim ele falou na coletiva. Então você vê que, cara, o Dolphins, cara, largou, né? Não tem mais salvação essa temporada aí, cara, pensar no futuro. Só que o futuro do Dolphins com o Tua, meu amigo, também não vejo nada promissor, né? Cara, e assim, além das 3 picks, tivemos 6 fumbles do Dolphins, só perdeu uma, é verdade, mas, cara, um time que não tá protegendo a bola nem um pouco, né? Então. Opa, está no mudo de mim. Tem uma quedinha aqui. Pode continuar. Só dei uma saída para equalizar aqui a Boa, nossa. boa, boa, boa. Não sabia se eu estava na gravação ou não, então vamos seguir aqui. Cara, o time do Dolphins de fato não cuida da bola, né? Completamente perdido, descompromissado. Cara, a questão agora, toda semana vai ser a cada derrota essas mesmas perguntas que estão rolando aí, se vão manter o treinador e tudo mais, e o Dolphins respondendo nessa semana que ainda não pensa em mudanças até o momento que pense, né? Tá bem desenhado isso aí, né, Nemir? Não vai durar, né? Então, a minha dúvida é só se o próximo que vier vai manter o Tua ou vai seguir o barco. Eu acho bem possível que siga o barco com outra opção, viu? Porque é de fato uma aposta muito arriscada para um cara que nunca mostrou ser tudo isso, né, de mim. Então, tá na hora de começar. E o Browns, né, cara? Falamos semana passada que fazia uma sequência, não sei quantos jogos aí que não marcavam 17 pontos, né? E quebrou essa marca aí nessa semana seguinte, aí que a gente trouxe esse stat. Então, putz, fórmula para o Browns é essa, conseguir ganhar, né, Deminha? Pegar um time que cometa muitos erros, que a sua defesa prevaleça ali, conseguir correr bem com a bola e não colocar o Dylan Gabriel, o rookie quarterback, numa situação de ter que ficar buscando o jogo no braço. Fez 18 attempts aí contra 33 corridas, por exemplo. Então, acho que esse é o modelo que pode ter algum sucesso para o Browns nesse ano, mas, cara, eu acho que é muito mais um acaso de ter enfrentado um adversário que está num momento tenebroso do que, de fato, eu achar que vai ser um time que vai conseguir repetir isso contra times mais fortes, por exemplo. Exatamente.
New England Patriots foi visitar o Tennessee Titans, que é outro time também que está mal das pernas, inclusive já pegou e dispensou o Tyler Lockett, está pensando também, acho que talvez trocar alguma das suas principais peças para tentar angariar pick de draft, alguma coisa assim, e tomou 31-13 do Patriots, cara, um passeio, passeio esse que, cara, eu confesso para você, mano, que eu gosto, cara, do Patriots ganhando bem, assim, de times ruins, que começa a inflar cada vez mais o ego da torcida do Patriots, cara, que voltou daquele jeito que a gente vem falando aí já 2 semanas, cara, porque a hora que vier o primeiro adversário mais ou menos ali, eles tropeçarem, aí eles vão cair na realidade, tá? Porque para mim o Patriots não é um time seed 2 como ele tá hoje, tá? Longe disso, inclusive. Mas é um time que é muito assim, desbalanceado ainda, né? Aposta muito no jogo terrestre com o Ramondre Stevenson, que é um cara que sempre, né, tá sofrendo seus fumbles, é um cara que pode colocar um jogo a perder a qualquer momento. Drake May tá ok, né, com mais um jogo limpo ali, sem interceptações e tal, mas também é algo que a gente não pode colocar muita empolgação ali num cara que ainda não chegou nem em playoffs, né, Bado? Então, assim, vamos com calma, é o que eu falo, né? Tem gente que se emociona muito aí, os torcedores do Peito, mas eu acho assim, o Peito até o momento que ele chegar e pegar um adversário meio, tirando o Bills, né, que eles ganharam ali, meio que, né, num jogo atípico do Bills, mas pegar um outro adversário ali que não seja e realmente bater de frente e ganhar bem, cara, eu ainda não tô comprado com esse hype do Patriots, não. E o Titans, cara, aí já é sem treinador, né? Enfim, sem muitas peças, não tem nada que possa, né, ter uma luz no fim do túnel, pelo menos para 2025, né, Bala? Cara, eu fico um pouco dividido, porque eu particularmente gosto muito do Mike Vrabel, e ele está fazendo um bom trabalho aí. Eu acho que o Patriots é time de playoff, mas agora tem algumas ressalvas nesse comentário aí, né? Que é, primeiro, tem muito aí do acaso da tabela, também do schedule, que é muito fácil, o schedule do Patriots até o final. Então, provavelmente isso garanta que vai ser um time de playoff. Eu ainda acho que o Bills leva essa divisão, mas vai ser muito parelho por conta dessa questão da tabela do Patriots, né? Eles já pelo menos garantiram um split com o Bills aí, pelo menos, né? Já que ganharam fora o jogo, então agora tem, mesmo que perca em Foxborough, ainda fica numa condição boa dentro da divisão, né? Então essa disputa acho que vai até o final. Ainda acho que o Bills prevalece no fim, mas enfim, vai ser tete a tete aí, dado o nível da tabela do Patriots. E segundo que entrando nos playoffs, aí sim, aí eu acho que o papo é diferente. Daí eu acho que o Patriots não tem bola aí para ganhar de outros times mais competitivos da conferência. Por exemplo, se jogasse Patriots e Chiefs na primeira rodada dos playoffs hoje, eu acho que o Chiefs levaria, né? Enfim, Patriots e Broncos, acho que o Broncos levaria. Apesar do Broncos também estar me incomodando um pouco com esse sofrimento todo contra esses times fracos aí, né, Demi, que você vai falar mais na sequência aí. Mas enfim, ainda acho que o Patriots tem um degrau para subir para ser considerado um time de elite. Aí eu acho que, enfim, eu concordo contigo que esse hype já chegou lá aí, né, Demi? Na verdade, aí, na região de Boston, na Nova Inglaterra, né? E acho que o pessoal tá achando que é time para Super Bowl já. Eu acho que daí sim vão dar com a cara do muro aí quando chegar o momento. Exatamente, cara. Eu aqui saio na rua com meu moletomzinho do Broncos. Hoje, inclusive, saí ali uma consulta, o cara no consultório olhou para mim, Broncos, tal. Eu falei, você não é daqui, né? Eu falei, não sou. Já tá com esse hype todo, né? Enfim, próximo jogo, cara, jogo fraco, tecnicamente, mas um jogo que, cara, o Panthers está 4-3, Bado. O que tá acontecendo? É possível também penso, cara, ganhando Jets 13-6. O Jets é possível, cara. A gente está toda semana falando isso, é uma equipe que não mostra nenhum tipo de reação, nenhum tipo de algo positivo, cara. Justin Fields foi bancado, né? Inclusive, numa tentativa de
que fazer alguma coisa, mas daí o Tyler Taylor com 2 picks, cara, o Jets, cara, é algo também que não dá para explicar, né, cara? Sei lá o que acontece. E o Panthers, cara, por outro lado, pô, o Bryce Young ali, cara, né, números baixos, tal, mas joguinho, né, com touchdown, né, teve um Machucou, né? fumble, Vai mas ficar não fora perdeu a do bola, jogo, né? recuperou. Vai jogar o Andy Dalton. Teve a lesão e tal, que daí a gente tem que ver como é que o Panthers vai reagir, né, com essa lesão aí, já que tá 4-3 e querendo ou não, ainda tá aberta a sua possibilidade de ir para os playoffs, né? Cara, o que acontece com esse Panthers aí, cara? Fiquei até meio... Aliás, só para terminar meu comentário, o que eu não gostei, Lado, foi que os caras resolveram voltar com o Chuba Hubbard e splitar as corridas com o Rico Não, Dowdle, sendo que o Rico inacreditável Dowdle fez também. 2 jogos absurdos. Aí o Money Talks, né, minha? Pagaram o Chuba Hubbard, depois trouxeram o Rico Dowdle aí e agora estão com esse problema na mão aí de ter que splitar porque o outro está recebendo mais, né? Provavelmente. Mas de fato, não faz o menor sentido o Rico Dowdle ser o melhor running back da liga nas últimas 2 semanas e nessa splitar a corrida, mas enfim. Eu acho que, enfim, ganharam, né? Tem isso aí, mas cara, eu entendo que você falou do Panthers, está surpreendendo positivamente aí, mas eu acho que esse jogo fala muito mais sobre o Jets do que sobre o Panthers, né? E, cara, eu particularmente aqui, oficialmente me despeço do bonde do Justin Fields aí. Tem algum momento que esse cara precisa começar a jogar, né, minha? Sempre tem desculpa, né? Quando era no Bears, não tinha talento ao redor. Daí foi pro Steelers, pô, beleza, ganhou, mas daí batia um monte de field goal lá, trocado pelo Russell Wilson. Agora, beleza, chega no Jets, o Jets, tal, franquia disfuncional, mas, pô, tem algum talento ao redor ali, cara, tem algum momento, o cara não consegue jogar. Pode não ser culpa dele, mas em algum momento ele vai ter que fazer um limão numa limonada aí, cara, e em algum momento é culpa dele também, né, Neminha? Já 3 franquias aí que o cara não consegue se firmar e vai pro banco, e, cara, esse técnico do Jets também tá perdidaço, né? Primeiro, cara, que a defesa do Lions melhorou depois da saída dele, né? Então, não sei muito se o negócio era ele, muito foco ali, ou se eram as peças que havia lá, né? Mas, cara, agora ele teve o papo dele, colocou o Justin Fields no banco e ele vai consultar com técnicos, como se fosse técnicos mentores dele, para que guiem sobre como lidar com essa situação de troca de QB e tal. Enfim, o cara tá dando um tel absurdo que ele não sabe o que fazer, né? E aí, cara, recorde zerado. O cara falando besteira, como tem falado toda semana aí. Cara, tá com muita cara do one and done para esse Aaron Glenn aí de mim. Acho que não vai virar, não, viu? Enfim, e o Jets precisa em algum momento achar um QB. O Justin Fields não é esse cara. Imagino que eles devam seguir com o Tyrod Taylor aí, que é um jogador mais experiente, tal, mas ou quem sabe insistir mais uma, né? Vai ser o starter o Justin Fields essa semana, enfim, vamos ver. Não sei muito bem qual foi a decisão, se é que já tomaram. Mas, pô, o Jets, pior time da liga hoje, né, minha? Seu recorde já diz, fala por si só e não consegue produzir nada. 45 jardas ofensivas, foi isso? Não, foi contra o Broncos essa, não sei ontem quanto foi. Mas, cara, horroroso, né? Não dá para mais a gente acreditar que o nosso amigo Justin Fields aí vai conseguir produzir alguma coisa. Teve 46 jardas ontem o Justin Fields aérea, Timi. Então, assim, 2 jogos seguidos aí que não consegue produzir 100 jardas. Então, cara, não dá. Esquece. Segue em frente, busca outra opção, tenta arranjar o seu um flaco para chamar de seu aí, para ver se tem algum veterano que possa ajudar, né, Demi? Mas não dá para continuar com o Justin Fields, não. Tem que fazer alguma mudança. E quando eu lembro de Justin Fields, cara, eu lembro que o Broncos, na época, deixou passar o Justin Fields para pegar Patrick Surtain the second, cara. Que escolha acertada, né, de George Payton. Nossa Senhora. Tipo a decisão do Von Miller, né, Demir? Do Von Miller foi parecido assim, né? Também tinha um hype sobre outro jogador e passaram e pegaram ele, né? Não lembro quem era que estava na briga com o Von Miller na época pela pique lá no Broncos, naquele draft, mas tinha um papo assim, não sei se era QB ou outra posição, mas sei que o Von Miller não era a picks mais sexy ali do momento. E o Broncos acertou mais uma vez. E o Von Miller foi pick 2 geral, né? Alguma coisa assim, se não tiver enganado. Não sei quem estava disponível, não vou lembrar. Também não vou lembrar, mas enfim, Von Miller lenda também. Bears, cara, 26-14 no Saints.
O Caleb Williams aí, mais uma vez, mostrando um bom jogo, né? Apesar da interpretação, mostrando um bom jogo, assim, conduzindo o Bears à vitória, né? Porque apostou muito no jogo terrestre com o DeAndre Swift e com o Kyle Monaghan. E, assim, o Spencer Rattler aí que eu falo, né, mano? Dois CDs, 3 picks, cara, tá parecendo uma versão aí do James Winston aí da vida, cara. Outro time muito fraco, né, que vai brigar, na verdade, pelo top 5 do draft, né? O Saints já tá praticamente eliminado lá da NFC South, na minha visão. E o Bears, cara, querendo ou não, tá ali no bolo, né? Querendo incomodar também o Lions, querendo incomodar o Packers, né? O próprio Vikings, ele já passou até o Vikings, né? Na questão de vitórias. Cara, esse Bears aí, cara, será que tem algum potencial de aprontar alguma coisa na temporada ainda? Ou você acha que daqui a pouco começa a cair de produção? Pois é, cara, eu tô gostando de ver o Bears também, viu? Acho que também é um time que vai ser um pouco inconsistente ainda, mas bom trabalho do Ben Johnson aí, né, cara? E lembrando que aquele jogo com o Vikings, eles conseguiram perder também de uma forma meio inacreditável, senão poderiam estar 5-1 aí na temporada, né, de mim? Então mostra aí, cara, que de fato, Devinha, vamos falar, voltando pro Aaron Glenn no papo aqui, mas, pô, Ben Campbell mandando vê-lo no Lions, perdeu um one beat ali, né, com a saída dos coordenadores, né? Ben Johnson indo com o Jets 07, acho que o negócio tá meio pendendo, tá meio caro para onde tá pendendo a balança aí de quem que era mais importante naquele Lions ano passado, né? Mas, enfim, cara, tô gostando de ver, né? Ele tá conseguindo fazer o que pouca gente esperava, que conseguir colocar um pouco de consistência no Caleb Williams, apesar de ter lançado uma pique esse jogo aí, mas está conseguindo fazer o ataque render e, cara, eu não esperava esse renascimento do DeAndre Swift aí, né? Ele se tornou um outro running back, né, cara? Um cara que era ali um jogador muito de change of pace ali, né, com os outros técnicos, até saiu do Lions, que é onde ele foi draftado, porque era isso, queria um corredor mais entre os tackles, e ele era um jogador mais envolvido na parte de receber bola. Os outros técnicos do Bears também que passaram depois que ele foi para lá também usavam ele como isso, não tendo a confiança dele ser o bel cow. No passado, por exemplo, ele perdeu muito carries para o Roschon Johnson, por exemplo, que hoje está aí também no elenco, não está recebendo nada quase. E esse ano ele virou um cara mais forte, parece, né? Correndo por dentro, correndo aberto, enfim, um running back completo, né? Então, de fato, um jogador muito interessante que está sendo peça-chave desse ataque do Bears aí para manter esse time bem competitivo. Mas também temos aqui que fazer a ressalva que o Bears também pegou alguns adversários bem acessíveis aí, como é o caso do Saints aí também, que é um time que comete muitos erros, né, em mim, e coloca o time adversário em boas situações de marcar semana sim, a outra também. Isso aí. Philadelphia Eagles contra Minnesota Vikings, 28-22 para o Eagles. Cara, considerações dessa partida, né? O Minnesota Vikings praticamente tentou espalhar a farofa no começo do jogo. O Eagles conseguiu dar uma turbinada. Depois o Eagles aparentemente desligou o motor, né? Foi na banguela, né? Para o final do jogo e quase se complica, né? Deixando o jogo ficar ali 28-22. Se não me engano, ficou 21-9, né? No marcador, para você ver a diferença que tá. E, cara, o Jalen Hurts conseguiu, né, conectar com o Jay Brown essa partida, 2 touchdowns, com o Devonta Smith, aquela reclamação toda que tinha em cima do jogo aéreo do Eagles, eu acho que era mais falação, assim, tudo bem, não estava conectando, ok, mas eventualmente uma hora ia funcionar, né? Você tem um ataque com 2 baita wide receivers, com, né, fora o Tyrene, Dallas Goedert, um quarterback que é o Jalen Hurts, né, que ele não é um cara que se expõe tanto de lançar, forçar, né, para interceptar e tal. Uma hora, eventualmente, ele ia conseguir fazer esses números aí. Agora, o que preocupa, Lado, na minha opinião, é a ação da capa do Madden, ela é real, né, cara? O Secon Barca, essa temporada, não consegue produzir, né, cara? Teve uma média de 2,4 jardas por carregada. Mais uma vez, uma partida muito ruim, muito abaixo. O que me deixa pé da cara, porque apostei alguns fantasy nele, né? Por isso que meu time tá daquele jeito. Mas, cara, é esquisito, né? A gente vê
essa queda, né, na produção do secundário. Tudo bem que pode ser questão de marcação também, né, das defesas se ajustarem, mas é esquisito, né, Bato? Cara, de fato, isso chama atenção, me parece um negócio meio, até, porra, não sei se vou ter essa pretensão de dizer que é meio programado, assim, sabe, Deminha? Como se, cara, ano passado a temporada foi a tua, a gente socou você de carries ali, você correu 2.000 jardas, carregou a gente para os playoffs, esse é o ano do Hurts, né? Vamos tentar desenvolver esse jogo aéreo aí. O Hurts teve, acho que, um dos melhores jogos aéreos desde a chegada dele no Eagles, mesmo ano passado, que foi campeão, não teve um jogo desse nível aí. Ele lançou 4 TDs, se não me engano, né, Lemir? 3 TDs, mas enfim, de fato, um jogo muito bom. Ou então uma questão até de preservação do Saquon, né, Lemir? Do tipo, cara, sabemos o histórico de running backs depois de correrem 2.000 jardas e a quantidade de carries que você teve. Então a gente vai dosar para que você chegue bem nos playoffs. Lógico, isso está custando algum joguinho aqui, outro ali, né, Nemir? Porque o cara de fato é um talento. Mas pode ser, quem sabe, uma tentativa do Eagles de fazer diferente e não entrar no mesmo ritmo do que a gente já viu outros running backs aí, depois caírem muito de nível, já que o Sencon é uma peça importante aí. E eu acho que, cara, quando chegar o frio, quando chegar playoff, o negócio vai mudar. E daí vão dar o pound the rock para ele aí, com certeza. Isso aí. E o Vikings, né, cara, decepcionante, atuação do Carson Wentz, que vai titular na próxima rodada, já está confirmado. Então, começa a esquisitar aí uma possível briga para os playoffs se o Carson Wentz semana que vem não vencer. Quem para Indiana Jones, Bato? Alguém para Indiana Jones ou não? Você consegue imaginar? O bicho tá difícil, hein, parado. Tá voando, né? O ataque do Colts muito azeitado, né, cara? Tudo funciona, pularam na frente ali com uma facilidade, assim, que depois o Chargers só ficou malabarismo ali, tentando voltar no jogo e em nenhum momento conseguiu, né, Nemi? Então, cara, o jogaço do Colts realmente, Jonathan Taylor jogando tudo, Daniel Jones cuidando da bola ainda, não só sendo game manager, mas fazendo a bomba que ele mandou pro Alec Pierce foi espetacular. Cara, de fato, é outro QB, né? Então, mostra um excelente trabalho do Shane Steichen, conseguindo tirar o que ninguém tinha visto até agora na liga aí, por parte do Daniel Jones, né, e, de fato, é um cara que, querendo ou não, é novo ainda. Se ele virar esse franchise QB do Colts aí e continuar mantendo esse ritmo, o Colts tem uma boa possibilidade e tá disparando com essa divisão, né, Neminha? Acho que essa aí eles não me parece que vão perder mais. 6 vitórias já aí, seed número 1 hoje da AFC. Realmente, cara, acho que o Richardson foi para a fita já, né? Você, né, temos que dar os parabéns para o Fábio Naldino, né, que quando o Anthony Richardson foi draftado, ele falou que seria um bust, e o Fábio Naldino tá certo, né, o cara realmente não vingou e não vai vingar, eu acho, ainda mais pelo que o Daniel Jones vem produzindo agora, cara, vai ter que achar outro espaço em outro lugar, e eu vai ser backup, enfim. E o Chargers, cara, ele botou o uniforme da Rayovac lá, mas a bateria, aparentemente, do Chargers acabou, né, cara? Tá. Gastou tudo nos primeiros jogos ali, cara, e acabou, cara. O que aconteceu? Nossa, cara. Sim, é uma queda absurda, cara. Eu não consigo imaginar que a ausência do Homero Hampton e do Najee Harris tenham causado um estrago tão grande assim, cara. Não sei se a ausência deles, mas alguma mudança de filosofia nesses últimos jogos aconteceu aí, que de fato o time ficou muito atrás do placar e perdeu completamente a identidade, né? Por conta disso. Então, enfim, questões defensivas acho que também vem atrapalhando o Chargers, mas me parece, cara, que o Chargers agora já fica com o mesmo recorde do Chiefs, né? O Broncos pulou na frente na divisão aí com a vitória a mais que os dois, né? Viés de baixa e o Chiefs viés de alta. Acho que a tendência é realmente que, na minha opinião, o Chargers acho que continue nesse perde-ganha aí. Chiefs deu uma acelerada e a briga fica entre Broncos e Chiefs aí pelo título dessa divisão e o Chargers brigando por classificação aí para o Wild Card. Me parece o desenho do momento aí, sabe? É lógico, é um time encardido, um time que pode brigar ainda, mas a gente tem visto
perderam muito aí a identidade com a perda dos dois running backs. E aí o Mario Hampton logo volta, né? Imagino eu, né? Ele perdeu aquelas semanas lá, mas logo deve voltar. Mas, enfim, acho que não é muito questão de peça, a questão mais é o time conseguir se manter no jogo a ponto de manter suas características ali. O Herbert tem jogado bem, né, Deminha? Mas não é o time não é feito para isso. Exatamente. Vamos falar agora dos jogos do segundo horário, começando com o Mile High Magic, né, Bado? A vitória surpreendente do meu Denver Broncos, 33-32, onde a equipe do Broncos, cara, marcou todos os seus pontos no último período. O Broncos chegou a ter 0,2% de chance de vitória, ali faltando, sei lá, poucos 6 minutos para acabar o jogo. Depois do TD do Giants, essa virada, cara, absurda, mais depois do primeiro TD do Giants ali, né? Depois que o Broncos marcou exatamente. Na abertura do quarto, do Giants foi lá e respondeu. Ali parecia, de fato, agora veio o balde da água fria e já era, né? Não, ali a hora que tomou o TD, que a bola desvia no Andrei Robinson, cai no colo do Tio Johnson ali, eu falei, cara, eu peguei e deitei no sofá ali e falei, hoje realmente tem dia que não vai dar certo, né? Aí a minha amada esposa falou, não, pode acontecer, não. Eu falei, não, eu sei reconhecer quando coisa já foi, né? Falei para ela, cara, e do nada o Broncos conseguiu, assim, reverter, né, essa situação, se tornando aí o primeiro time a marcar 33 pontos num quarto após estar zerado, né? E o segundo na história, que mais pontuou num quarto, que só perde para o Lions de 2007, que fez 34. Bo Nix se tornou o primeiro quarterback da história da NFL, Bado. Correu para 2 touchdowns e passou 2 touchdowns num período. Assim, tem muita gente que ainda questiona o Bo Nix, fala do Bo Nix e tal. E é o que eu falo toda semana. Né? Na minha opinião, sim. Claro, não sou louco a ponto de falar Bo Nix é um Josh Allen, um Patrick Mahomes da vida, né? Mas o Bo Nix, cara, ele é limitado pelo conservadorismo de Sean Payton nas chamadas. Eu acho sim. Para mim é claro isso. O Broncos ele deixa de jogar 3 períodos, cara, e joga no último quarto período, e joga um período só mais uma vez. É a terceira vez seguida, né? Foi contra o Eagles quando virou um jogo que estava 14 pontos atrás. Foi contra o Jets, cara, onde estava se batendo e o Bo Nix carregou o time para uma campanha onde teve o field goal da vitória. E foi agora convertendo aí, né, essa vitória, sei lá, magistral. Então, assim, o Sean Payton, para mim, cara, ou ele começa a tomar um Simon Call e começa a chamar o negócio um pouco mais diferente, tirar da mesmice dele, de screen, porque não adianta, os receivers do Broncos não bloqueiam bem, ou a gente vai se preocupar se uma hora vai cair a ficha de que, cara, não é todo jogo que o Bo Nix vai tirar a coisa da cartola, né? Então, assim, é bem esquisito isso aí, cara, um troço que já vem irritando não só a mim, mas acho que boa parte do time do Broncos, né, cara, que acompanha, já percebeu isso, cara, que a maior culpa não é no Bo Nix e sim na chamada do Sean Payton, né? Então, assim, é algo para corrigir, para chegar nos playoffs e poder falar assim, beleza, podemos ir para a primeira rodada e vencer nos playoffs, não só chegar lá e tomar um spunk igual foi ano passado contra o Bills, né? Então, eu penso assim, mas foi uma vitória, cara, que foi, olha, um dia especial, né, em Denver, homenagem aos campeões do Super Bowl 50, né, completou 10 anos, homenagem aí do Demaryius Thomas, né, que faleceu recentemente, colocado no Ring of Fame da equipe, com os pais dele lá, cara, para quem gosta não, né, para quem acredita nessas questões de numerologia e coincidências, né, Bado? Demaryius Thomas faleceu com 33 anos, o Broncos fez 33 pontos na vitória. Os 2 primeiros touchdowns do Broncos ali, com conversão, foram 8 pontos, né? Então, 8 mais 8, 88 é a camisa de Marius Thomas, então rola todo esse comentário. Eu, de fato, às vezes acredito nos troços assim, meio sobrenatural. Enfim, baita vitória, né? E o Broncos assume a divisão aí, cara, e agora é mais 2 jogos pela frente até chegar o Chiefs, onde o Broncos precisa ganhar para poder chegar bem, né? Porque se chegar lá com um jogo de diferença para o Chiefs, eu acho que
daí sim vai ser uma briga de foice para ver quem de fato vai ter mais força, né, Bato? Cara, eu acho que tem duas visões desse jogo do Broncos aí, né? Meu primeiro, inegável, aí, o fator clutch do Bo Nix e o quanto o time foi heróico nesse jogo aí. Então, acho que, cara, de fato, uma atuação ali histórica, realmente, e que muito merecida aí. E eu, como eu te falei, né, minha, sempre torço para os times que erram um extra point sejam punidos no final. E o Giants errou dois. E dois erros mesmo, né, Nemir? Não foram bloqueios, né? E o maluco já foi cortado hoje já, né? Porque, pô, a situação era outra, né? Se pelo menos garante que era um overtime ali se toma o field goal no último drive ali, a defesa até joga diferente, né, Nemir? Sem essa pressão nas costas ali, às vezes consegue ser um pouquinho mais agressivo, consegue um sec milagroso ali, ou uma cobertura um pouco mais agressiva, que você consegue um bet down ali, quando às vezes não, no medo ali de fazer uma interferência e tomar o field goal da vitória, você não faz, né, então, enfim, teve muita, o Giants também deu uma derretida legal ali também, mas, cara, por outro lado, acho que fica esse questionamento sobre o Broncos aí, porque dois times fracos em sequência que o Broncos se bate para ganhar, né, Neminha? Ganhou dos dois, então W é um W, não dá para dizer que não. Mas, cara, essa dúvida que fica, porque vai chegar o momento que vai enfrentar times que. Primeiro, o Giants conseguiu colocar pontos já no Broncos, né? Que era um negócio que os times não vinham conseguindo fazer aí, né? Então, assim, o Broncos teve que responder de forma milagrosa aí com o seu ataque, né? Então, vão ter times que vão conseguir fazer mais pontos, e o Broncos vai ter que brigar aí do começo aí. E vão ter times que vão ter defesas também melhores que a do Giants e conseguir segurar um pouco melhor esse ataque do que, por exemplo, a virada contra o Eagles ali, que era de fato uma defesa forte, a virada agora contra o Giants. Então, enfim, não vai ser todo jogo que vai conseguir chamar para si só a responsabilidade de virar o jogo, né? E isso acaba colocando um ponto de interrogação aí, de fato. Me parece que o Sean Payton está ainda forçando muito a barra, você acompanha muito melhor do que eu aí, mas no sentido de, pô, quero estabelecer a corrida, quero estabelecer um jogo curto, quero estabelecer. E tá deixando de fazer o que a defesa tá mandando e o que o Bo Nix faz melhor, né? Enfim, acho que aí tem uma questão também dele, uma autoanálise aí para mexer nisso e deixar um pouco o orgulho de lado e soltar o freio de mão desse ataque desde o primeiro quarto, né? Exato. E do Giants, só para a gente não deixar de passar, na minha opinião, tá? O Giants, Jackson Dart foi muito bem, apesar da pique, né, no final, mas conduziu muito bem, conectou passes longos ali e tal. O Scarabo, um cara fantástico também correndo com a bola, tem intensidade. A defesa, cara, tem peças interessantes do Carter, do Kevin Thibodeau. Eu acho que é uma defesa, né, o Brian Burns, né, que teve 2 sacks, inclusive, nesse jogo. Então, eu acho que o Giants, cara, ele é um time, assim, tem talento, né? O Brian Daboll só precisa ter um pouco mais de, sei lá, de feeling no final do jogo para controlar esse jogo. Por exemplo, assim, poderia ter corrido em vez de ter passado aquela bola com o Jackson Dart, porque gastaria relógio, dá o punch para o Broncos e, né, algumas coisinhas assim que ele teria que ajustar. E para finalizar esse jogo, tivemos um trash talk interessante, né? Sean Payton e Russell Wilson, né? O Sean Payton, ele conversou, aliás, ele falou que conversou com o dono do Giants e falou que esperava que o Giants encontrasse um spark na posição de quarterback após esse jogo entre Broncos e Giants, ou seja, ele contaria que o Broncos ganharia de Russell Wilson e daí o Giants mudaria, né, o de QB, claramente percebendo que o Russell Wilson não presta, né? E no caso o Giants percebeu isso bem antes, inclusive, né, na terceira, quarta rodada. E daí hoje o Russell Wilson foi lá e também respondeu o Sean Payton, falou que o Sean Payton é como é que fala, caçador de recompensas, né, e tal, e depois de 15 anos Usou ali, o cara, termo do bounty, né, enfim, por causa daquele famoso suspensão do Sean Payton na época do Saints aí por um esquema de bounty, né, que faziam vaquinha lá, faziam um bolinho para pagar os jogadores que tirassem jogadores adversários de campo, então, querendo ou não, foi uma cutucada também para isso e chamou ele de sem classe ali. Fato, achei desnecessário perto do Sean Payton chutar cachorro morto aí, né, mas, enfim, tomou a dele também, né? Querendo ou não, o Russell Wilson também foi na cara ali, né? Nesse esquema de bounty aí. Com certeza uma mancha que o Champeito carrega na carreira aí. mas o Russell Wilson acabou, né? Enfim.
Green Bay Packers 27, Arizona Cardinals 23. Cardinals também continua nessa pegada aí esquisita, né? O Jacob Brissett, 2 touchdowns, ele até tenta armar alguma coisa ali, né? Tentou nesses últimos 2 jogos, né, Bato? Inclusive chegou até tá liderando ali, acho que a partida em certo momento. Não, chegou a empatar o jogo com o. Não, chegou a ganhar, desculpa, 20-13, né? Abriu o Cardinals. Mas daí depois o Packers estabeleceu ali e conseguiu a virada no final da partida. E, cara, o Cardinals é mais o mesmo também, a gente vem falando toda semana, né, cara? É um time que não consegue produzir o jogo terrestre, né? Rodou ali 4 jogadores diferentes correndo com a bola, contando com o quarterback, ver se causa alguma coisa, porque perdeu já o James Conner, né? Perdeu o outro lá, o de mercado, enfim, tá uma situação esquisita. Depende muito do Trey McBride, o Tyrant, né? Que é a peça fundamental desse ataque, o Marvin Harrison sumido, né? Então, sei lá. E o Packers, cara, continua ali com uma campanha positiva muito boa, 4 vitórias, uma derrota e um empate, né? O Jordan Love ali, só um touchdown dessa vez, passando a bola. Mas é um time, cara, que claramente eu consigo ver um pouco de semelhança, cara, do Packers com o Broncos na questão do Matt LaFleur, talvez também dá uma segurada no Jordan Love, cara. Me passa essa impressão, parece que final do jogo que bota o Love para vai lá e resolve essa parada aí, porque o começo também parece que tá engasgado, cara, não anda a carroça do Packers. Cara, por sinal, jogo sem graça, né? De 2 times sem graça, né? Ninguém acho que se empolga para ver Cardinals, com certeza não, mas nem o Packers, né, minha? Putz, eu não sei não, cara, se é isso ou se é de fato o Jordan Love não tem o molho ali mesmo, não tem o que a gente espera de ser um QB ali que vai dar esse salto para ser elite, sabe? Time ok, time competitivo e tal, mas pô, como é sem graça ver jogo do Packers, né, cara? Assim, tem um grande receiver, fica esses caras aí com cada um com 3 catches. O Josh Jacobs, beleza, estava meio balhado, mas ele sim é um cara que é legal de assistir, mas putz, competitivo, um time que pode ir longe em playoff, eu acho que tem essa condição, essa característica, mas putz, não me pega não, de mim, acho bem sem graça. E o Cardinals, cara, acho que aí é uma questão de também estar desenhando outra aí que vai ser deve também rolar um rebuild no final do ano, né? Porque essa temporada já também está indo para o buraco e, enfim, não conseguimos ver nada de evolução com o Steve Gannon aí no comando desse time. Falando em evolução, tivemos uma evolução do Dallas Cowboys, né? Que passou para cima do Washington Commanders, 44-22. Um jogo onde eu não esperava isso, confesso. Um jogo que o Jalen Daniels também se machucou, né? E vai ficar fora aí do próximo jogo, já parece que foi dito isso. Vai ter Marcos Mariota. Contra o Chiefs, na verdade, né? Se eu não estou enganado, sim, né? Comando de Chiefs. E o Cowboys, cara, o Dak Prescott lançou 3 touchdowns para buscar o seu prêmio anual de Comeback Player of the Year, né? Que é algo que todo mundo... A gente até brinca num grupo nosso lá, né? Que Dak Prescott não é tudo isso. Tem gente que fala que tem gente que fala que não. A gente fica zoando que o cara só vai conseguir prêmio de Comeback Player of the Year porque não tem calibre para carregar um Cowboys. Teve a volta dos... infla, né, um pouco os números do Dak Prescott, né, porque é um cara confiável dele. Cara, mas eu confesso que não esperava essa vitória aí, cara, e agora fica essa interrogação aí para, de fato, saber se esse Cowboys aí vai virar chave para tentar virar um contender a playoffs ou se foi só uma chama assim aleatória, né, cara? O Cowboys agora pega o Broncos em Denver semana que vem, então não sei. O que você acha desse Cowboys? Você acha que o Cowboys é para valer? Foi só uma enganação? E o Commanders, acho que sem o Jalen Daniels, cara, dá uma esquisitada, né? Ah, sim. O Commanders sem o Jalen Daniels vai cair pelas tabelas aí, com certeza. Vamos ver quanto tempo vai ser, se vai ser só essa semana. Mesmo com ele, não tá a mesma coisa no passado, né, Nemi?
Então o time aí já está com recorde negativo. Possivelmente com o Mariota contra o Chiefs deva perder também nos próximos jogos, já vai ficar com 2 jogos atrás do recorde positivo aí. Eagles já com alguns jogos de vantagem, então essa divisão está escapando aí. E eu acho que o Dallas também, cara, eu acho que é um time que ofensivamente tem peças legais ali, com o Dak Pickens e o CeeDee Lamb e o Javonte Williams também está jogando muito bem, né? Mas defensivamente é um time que sofre ainda, né? Então não acho que dá para a gente cravar que o Cowboys está fazendo movimentos, tem boatos de trocas aí, né? Até boatos de Max Crosby interessado, não sei o quê. Enfim, vamos ver se vai desenhar. Mas não acho que o Cowboys vai ameaçar o Eagles nessa divisão, não. Mas quem sabe possa, com sorte, beliscar um wildcard. Não acredito, confesso. Mas tem condição e o deck tá na temporada, cara, que estatisticamente tá um pace aí para ser se não a melhor, a segunda melhor da carreira dele aí, em questão do número de TDs e jardas. Enfim, então também não dá para. Eu reforço muito essa tese. Não acho que não acho que ele não dá para eximir ele de culpa, mas, cara, sem ele a situação seria muito, muito, muito pior. Com certeza. Vamos para os prime times agora. 49ers 20, Falcons 10. Um jogo onde o Mac Jones foi muito mal, mas, por outro lado, o Christian McCaffrey foi muito bem, carregou aí nas costas do 49ers com 2 touchdowns terrestres, 129 jardas, 72 jardas de recepção com 7 passes recebidos. Então, ele foi o cara da partida. E o Falcons, cara, né, chegou um certo momento ali que o Michael Penix, cara, começou a apanhar de fato, né, cara? O que ele apanhou ali, ficou até para sair do jogo, não sabia se saía, voltar. Acabou não saindo. Cara, e dessa vez o Bijan Robinson não conseguiu ser o Christian McCaffrey do lado do Falcons. Falcons aí também, quando a gente espera que vá tentar aparecer uma coisa diferente, cara, ele dá um jeito de voltar ao Falcons de sempre, né? 3-3 agora aí, uma divisão, querendo ou não, aí já tá agora em terceiro, né? Caiu para trás do Panthers, o 49ers na briga daquele bolo que a gente falou, né? Bem interessante, 49ers, Rams, Seahawks. Mas o 49ers, cara, é um exemplo, assim, de como um treinador faz diferença, né, Bado? Porque é uma equipe que sofre, mais uma vez, com lesões, cara, e mesmo assim tá com esse recorde aí absurdo, né? E 3-0 na divisão, né? O 49ers um desempate, está pendendo isso aí, né? Então, dentro da divisão, tem conseguido dominou tanto o Rams quanto o Seahawks aí nos 2 jogos, então conseguiu pular na frente, por isso o critério de desempate importante para o 49ers. Isso, cara, Falcons acho que QB jovem assim, né, minha? Quando a gente acha que vai, às vezes dá uma segurada, não acho que foi questão com ele nesse jogo aí, acho que foi muito questão de estratégia também, pouca corrida com o Bijan, e ele, nos toques que ele teve na bola, ele produziu, então me faltou, acho que um pouco mais de volume ali para ele ser mais diferencial como ele foi no jogo anterior, né? Então, foi contra o Bills, por exemplo. Então, acho que o Falcons é difícil da gente apostar ainda, Demir. Vamos ter algumas surpresas positivas e negativas pela frente, aí, com certeza, na temporada, a ponto de a gente achar que esse time vai conseguir brigar, até porque essa divisão aí, para mim, está claro que vai ser do Bucks. Verdade. Monday Night duplo, Bado. Começando com o Lions, passando por cima do Tampa Bay Buccaneers, 24-9. Uma atuação de gala de Jahmyr Gibbs, né? Cara, o que esse cara joga é impressionante. 116 jardas terrestres com 2 touchdowns, mais de 32 jardas recepcionadas. Amon-Ra St. Brown também está sempre bem envolvido no jogo, né? Mais um touchdown, 86 jardas de recepção. Um jogo onde a gente teve uma perda muito grande do lado do Bucks, né? Mike Evans, numa tentativa de recepção lá, teve uma concussão e também quebrou a clavícula, tá fora da temporada. Uma imagem até meio feia de ver, né? Quando ele caiu. Eles não disseram se ele vai estar fora da temporada toda, né, Leminha? Falaram que ele vai perder uma boa parte da temporada. Imagino eu que isso queira dizer que se ele operar e ficar se recuperar em tempo dos playoffs, imagino que os Bucks vão querer contar com ele nos playoffs, né? O que eu acho que é bem possível que aconteça, né? Porque tem aí uma... Mas enfim, não ficou muito claro para mim esse conceito, se eles estão tirando ele da temporada definitiva ou se estão dizendo boa parte da temporada por querem deixar ele fora da regular.
Cara, se eles recuperarem o Mike Evans para jogar os playoffs, cara, a Super Bonder que vão colocar na clavícula tem que ser potente, cara, porque, Eu não cara, sei quanto tempo de recuperação de quebrar a clavícula. clavícula, Teria cara. uns 3 meses pela frente, né, de mim? 2 meses e meio, né? Não sei quanto Caraca, tempo que é de bom, recuperação. Eu acho que, cara, clavícula não Fratura, deve ser né? tão Menos simples quanto quebrar um dedo, né? Enfim. Sim. Mas, de qualquer forma, uma perda significativa. Uma equipe que jogou sem o Godwin, né? Mais uma vez, lá nesse alto espaço de lesão. Tess Johnson fez um touchdown também muito bom, né? Mais uma vez aí, mostrando um pouco agora de química com o Baker Mayfield, né? Então é algo interessante de ver, porque o Baker teve um joguinho ruim, né? Com uma interceptação, mas foi uma interceptação que foi numa bola dividida ali, né? Com o defensor do Lions, que o Tyrene deveria ter agarrado a bola, não agarrou. E o jogo também que teve muita confusão da arbitragem, né, Bá? Meu Deus do céu, cara, os caras não sabiam que estavam marcando e vai e volta e fala uma coisa. Foi uma bagunça generalizada, cara. Achei um troço bem confuso, cara. Nunca. Fazia tempo que eu não vi uma arbitragem tão confusa assim de as marcações e tal. Enfim. Mas o Lions, cara, era favorito, e, pelo menos na nossa visão, né? Conseguiu fazer valer o mando de campo também, uma equipe muito mais, acho que no momento mais preparada, né? E claramente a ausência do Ben Johnson não está sendo sentida muita falta lá em Detroit, né? Porque estão conseguindo conduzir bem o ataque ali, fazem jogadas também engraçadinhas e tudo mais. Então, cara, Detroit é realmente um candidato fortíssimo da NFC, né, Bato? O Bucks Eu também acho. né? Mas o Bucks agora com essas Os dois. Os dois. Eu o acho que os Bucks dois com são essas lesões candidatos ficou meio fortes. esquisito para mim. Os dois candidatos fortes, as lesões de fato pesam um pouco, mas eu acho que ainda a divisão é deles e vamos ver como é que o time consegue se ajustar entrando nos playoffs. E, cara, o Lions é time que pode brigar por Super Bowl aí, tem essa condição. Acho que conseguiu se manter bem aí com a perda dos dois coordenadores, como a gente já falou. Tem muito talento no elenco. O Jahmyr Gibbs é um cara, de fato, muito diferente. E, enfim, e a arbitragem foi um pouco confusa, mas também tivemos vários lances ali de, quarta descida que por um pentelésimo passou, não passou. O Dan Campbell também fez um challenge bem bizarro ali, que não fez o menor sentido, third down ali, que não fazia diferença nenhuma. Enfim, teve também contribuição aí dos desafios aí também para a pataquada, mas acho que o jogo também não mudou por conta disso. O Lions passeou aí. Exatamente. E para fechar, Seattle Seahawks 27-19 para Houston Texans em Seattle. Seattle que ontem estava envolvido em uma outra decisão, né, Bada? Na Major League Baseball, jogo 7 para ver quem iria para a World Series contra o Toronto Blue Jays. O pessoal até no estádio também estava com camisas do Seattle Mariners e, enfim, focado, e o telão mostrou no certo momento da partida a eliminação do Seattle e causando aquele meio que anticlímax. Mas o anticlímax, na verdade, é o nosso Texans, né, Bato? Pelo amor de Deus, cara, o Texans, a gente gosta de usar esse termo disfuncional, né? Mas tá muito disfuncional também, né, cara? A gente espera um negócio mais decente do Texans, cara, e o Texans essa temporada realmente parece que ele veio com a setinha para baixo, não veio com a seta apontada para cima e com a posição que está atualmente, cara, não sei não se não já está deixando de lado essa briga para playoffs aí, 2-4, né, esquisitar, e o Seahawks, né, tá na briga. Eu acho, cara, acho que o Texas parece menor cara de time de playoff, né, Demi? CJ Stroud aí com mudança de coordenador, acho que esperava-se uma evolução, mas ele tá sendo o mesmo cara do ano passado aí. Muito passe contestado, muito passe que a gente não consegue, às vezes, nem identificar para o que ele tentou fazer, sabe? Um negócio ali que tá, de fato, a linha ofensiva não ajuda, mas ele tá tomando muita decisão equivocada, provavelmente por conta disso, mas enfim, em algum momento tem que ajustar, né? Então não me parece. E o Seahawks, cara, se mantendo bem nessa briga aí, mas eu continuo afirmando, entre Rams, 49ers e Seahawks, acho que ele é o terceiro time dessa divisão aí. Mas, enfim,
Não quer dizer nada, né? Pode ser que um jogo aqui, outro ali vire, um lance Game of Inches como a NFL, às vezes o negócio pode pender tranquilamente para outro lado aí, sem que a gente espere, né? Então, mas é um time que de fato surpreendendo bastante positivamente aí com, com o Sam Darnold no comando. E com isso fechamos a nosso recap da semana 7. Então, o pessoal que nos acompanha aqui, amanhã tem Power Ranks saindo lá no nosso Instagram. A gente coloca aí toda quarta-feira, quem sobe, quem desce. Então, confere lá, qualquer coisa questiona a gente lá no Instagram que a gente responde para vocês. E vamos agora passar pela rodada 8, pelos pitacos, Bado. Semana onde a gente vai começar com o Thursday Night Football entre Minnesota Vikings indo visitar o Los Angeles Chargers. E o Vikings vai de Carson Wentz, então, se vai de Carson Wentz, eu automaticamente, cara, por mais que o Chargers esteja meio, né, altos e baixos, eu vou de Chargers. Eu também vou nessa lógica, Edemir. Acho que o Chargers em algum momento tem que quebrar essa sequência ruim aí. Eu acho que o Vikings com o Carson Wentz, acho que é uma boa oportunidade em casa. Bem que casa pro Chargers não faz muita diferença, né, Edemir? Que eles sempre estão em desvantagem na torcida. Né? Exatamente. Essa semana não temos jogos internacionais lá em Londres. Teremos lá, cara, acabou Londres, vai ter mais um na Alemanha e um na Espanha, mas Os não vai ingleses ser agradecem, agora. coitados. Vou poder assistir os jogos do sofá, né? Então tá de bom Jogos tamanho. bons. Primeiro horário de domingo, Dolphins visita final, Dolphins e Falcons. E aí putz. Falcons, sem dúvida nenhuma. Vai ser espanco esse jogo aí, viu, Domingo? Nós estamos tratando o Dolphins, cara, né? Como bêbado mesmo. Como né? ele está pedindo para ser tratado, né? Jets indo visitar. Desgraça. Você não está errado nessa, né? Bengals e Jets, eu vou de Bengals, né, cara? Depois do que mostrou semana passada. Bengals. Mesma lógica, né, minha? Tratando como o Jets está pedindo para ser tratado. Cleveland Browns e New England Patriots. Aqui eu vou usar. Eu vou de Browns. Vai quebrar esse hype de New England. Patriots, com certeza. Com tranquilidade. Foi minha escolha do Pick'em dessa semana, inclusive. Já adiantou pra galera aí, cara? Já. Então, Dei o spoiler. Quem quiser seguir o relator, vai no Patriots, cara. Eu não vou seguir. Vamos lá. Giants e Eagles, né? Jogaram a semana retrasada e o Giants venceu. Agora, Giants, Eagles e Eagles, eu vou de Eagles, cara. Eu acho que o raio não cai do mesmo lugar, não. Eagles. Buffalo Bills voltando de... Bills, acho, né? Bills e Panthers, Bills voltando de Dubai. Eu vou de Bills, né? Bills também. Por sinal, as escolhas estão meio óbvias essa semana até aqui, hein, Nemi? Eu gosto de ousar, né? Eu sou um cara... Aliás, na última semana... Você foi um Browns ali, para ousou. Eu acertei semana passada 12 e você acertou 10, tá? Só para deixar claro que eu voltei a assumir a liderança. Sim. Chicago Bears e Baltimore Ravens, cara. Agora tá um porém, né? Não sei se Lamar Jackson volta, né? E aí? Deixa eu ver se ele volta aqui, mas acho que não. Vamos ver aqui como é que estão as notícias relacionadas ao Lamar Jackson. Buscando aqui no Fantasy. Peraí, Deminha. Muita calma nessa hora. Lamar Jackson está questionable. Mas não treinou na segunda-feira. Enfim, mas segunda também não é um dia que os times costumam colocar muita carga pesada, né? Geralmente os treinos começam na quarta, né? Os treinos no campo, realmente, né? Tô achando que não vai, Enemy. Tô achando que vão segurar mais uma semaninha aí. Nesta lógica, eu vou de Bears. Então, tá bom, cara. Se você vai de Bears e se o Lamar não joga,
Cara, aqui, eu vou de Bears, cara, na lógica do Lamar não jogar. Porque se o Lamar jogar, eu acho que dá Baltimore, tá? Também acho. Mas eu tô apostando que o Lamar não vai jogar. É. 49ers indo visitar o Houston Texans. 49ers. Cara, eu também vou de 49ers, porque acabamos de falar mal do Texas aqui no, né? Segundo horário agora, 5:05 do Brasil, 4:05 aqui dos Estados Unidos, Bucks e Saints. Aí, cara, né? Bucks. Acho que não tem o que pensar muito. Cowboys e Broncos. Eu vou de Broncos, né? Porque eu sou clubista. Broncos, também acho. Titans e Colts, mais um. Os caras estão de brincadeira. Colts, tranquilo também. Sunday Night Football, Bado. Green Bay Packers indo visitar o Pittsburgh Steelers. Caraca, Aaron Rodgers contra o Packers, hein? Legal esse jogo de assistir, hein, cara. Putz. Cara, eu vou de Steelers aqui de mim. Caraca, ousadia e alegria. Eu vou de Packers, cara. E de falar que para mim o Steelers ali ele dá umas escorregadas, vai escorregar de novo. E para fechar o Monday Night Football, caraca, que joguinho de merda no Monday Night Football, hein, Bado? Cara, desculpa, Tinha teu time, mas pô, se não. fosse Jaden e Mahomes, ia ser um jogaço, né? Agora ficou esquisito, meu. E o Chiefs vai ganhar, né? Para mim não tem erro, né? Eu acho também. E nesta semana temos bye de Lions, Raiders, Rams, Cardinals, Seahawks e Jaguars. Temos 6 equipes de bye, temos menos jogos aí no total, mas estamos passado a limpo os nossos pitacos, Bado. E para fechar o nosso episódio, vamos passar os resultados da FA Superliga D3. O Bears Football recebeu o Erechim Coroados e venceu por 16-0, sendo assim, Bears Football vai enfrentar a equipe do Curitiba Crocodiles B na final aí do Sul, pela D3. O Leme Lizards, por sua vez, enfrentou o Brasília Wizards e venceu por 35-0, avançou para a próxima fase aí lá na parte norte. Tivemos também jogos ainda agora da fase classificatória, a D3, o Tatuapé Monsters perdendo para o Cannibals por 16-15, então o Cannibals ficou 2-2 e o Tatuapé 3-1. E a Associação Esportiva Vikings venceu o Sorocaba Vipers por 21-0, fechando 3-1, e o Vipers 0-4. Provavelmente acho que deva rolar aí um wildcard, Tatuapé e Vikings ou alguma outra equipe ali para daí fazer cruzamentos ali com o Leme Lizards, que também acho que é uma das equipes que se classificou lá. Pela D1 tivemos a definição dos semifinalistas aí, finalistas de conferência, né, Bado? Ali na região nordeste tivemos o Cavalaria 2 de Julho recebendo o Fortaleza Tritões, perdendo de 29-28. O Recife Mariners, o pessoal fala Mariners, né, cara? Mas no inglês é Mariners, né, cara? O Recife Mariners recebeu o Caruaru Wolves 28-0. Sendo assim, Fortaleza, Tritões e Recife Mariners farão a final do Nordeste. E a final do Nordeste pega na semifinal geral o vencedor de São Raimundo Cavaliers contra a equipe do Rondonópolis Rocks. O Raimundo Cavaliers novamente está na vaga do Manaus aí, porque derrubaram uma liminar aí, a questão do Manaus, enfim. Até que se prove o contrário, agora o jogo é Cavaliers e Rondonópolis. Já no Sudeste, tivemos Spartans recebendo o Guarulhos Rhinos e passou por cima, né, 17-0. Spartans avança para a final da Conferência Sudeste, onde vai enfrentar o Vasco Almirantes, Bado. O Vasco foi até Minas Gerais e venceu o Locomotiva por 28-27, numa virada aí, após estar perdendo de 27-7. Bado. Essa acho que foi a grande surpresa aí do FA Nacional, né, no meu ponto de vista.
E no Sul, o vencedor desse confronto, né, daí Vasco e Spartans, vai pegar no Sul o vencedor de T-Rex, que venceu o em Florianópolis, ou na Grande Florianópolis, ou o Curitiba Crocodiles, que venceu a equipe do Brown Spiders por 38-0 em Curitiba. Jogo este, né, que você esteve presente, né, e foi homenageado, né, Bado, assim como grande parte dos atletas que participaram da primeira partida Full Pads do Brasil, que completará na semana que vem aí 17 anos, no dia 25 de outubro, e foi uma forma que o Crocodiles ali achou para homenagear essa galera, e foi muito legal ver, né, eu vi pela televisão, porque não pude estar presente, mas ver toda essa galera ali, né, na entrada do time em campo, recebendo homenagens, né, devidamente merecidas. Conte um pouquinho aí desse clima, como foi lá essas comemorações, Bado, que eu só pude ver pela internet, e pela internet às vezes a gente acaba perdendo alguma coisa. Cara, foi muito legal. Primeiro de tudo, fomos homenageados, né? Você também fez parte dessa história aí de mim. Então, se sinta também representado aí pelos caras que estiveram lá. Foi muito legal o carinho que o pessoal teve conosco ali. A gente entrou no vestiário com o time, demos algumas palavras ali antes do jogo, entregamos o uniforme novo, inclusive o Croco usou nessa partida aí para os jogadores. Depois participamos também da entrada em campo. Eu e mais 3 atletas daquele jogo também participamos juntos do Coin Toss e recebemos uma lembrança também, uma carta assinada pelos 2 times e a moeda utilizada no Coin Toss todo mundo recebeu ali como um presente. Então, um dia de fato para a gente ficar, para lembrar com carinho aí, sem falar em reencontrar toda a rapaziada ali agora, todo mundo velho, né, minha cabelo branco, tudo estragado, mas estava lá todo mundo dando risada, trocando ideia e lembrando das histórias daquela época. Então foi um momento muito legal aí mesmo. Cara, sobre o jogo em si, acho que foi um passeio ali, já esperado por parte do Croco, né? Como as 2 semifinais do Sul, né? Acho que eram bem esperados aí que fossem como foram, né? Nas outras conferências aí, eu particularmente vi todos os highlights aí, por sinal, um salve pro YouTube do FABR Highlights, né, Nemir? O cara faz um trabalho ali espetacular, né? Deixa os jogos mastigadinhos para a gente ver ali e, putz, dá uma força muito grande para quem quer ficar por dentro do FABR, consegue ver o jogo e entender como é que foi o jogo por um vídeo de 10, 15 minutos ali. Então, assim, de fato, um negócio que a gente tem que representar aí mesmo, né? O jogaço que foi o do Tritões, né, contra o Cavalaria 2 de Julho, um jogo que podia tranquilamente ter ido para qualquer um dos dois lados ali também, decididos ali. Muitas vezes eu não entendo porque que tem muito isso no Nordeste, cara, muito time indo para 2 desde o começo do jogo, assim. Problemas de kickers que, cara, em algum momento tem que resolver, não dá para ficar apostando em conversão para 2, que é 50% ali, o negócio é caro e coroa, né? Então, difícil, tem que ter um negócio mais. E tá decidindo o jogo aí, tá decidindo o time acabando a temporada em outubro, quando poderia mais adiante, né? Mas, enfim, a final acaba sendo a final esperada do Nordeste, né? Mariners passeou, e pelo lado do Sudeste a gente teve essa surpresa do Vasco aí, né? Que de fato uma locomotiva que era o tido como grande bicho-papão do Sudeste acabou eliminado em casa, com uma vantagem muito grande e derreteu no quarto ali. O QB do Vasco, de fato, é diferente, o cara é muito bom, né? Americano, corre muito e tem um excelente braço também. Então, um cara que de fato pode fazer mais estrago pela frente aí ainda. E na outra semifinal de São Paulo, um jogo que claramente deu para ver que o Catulo na chuva é outro jogador, né? Deu para ver que até o throw motion dele muda muito ali com a bola molhada, ele faz um movimento muito mais curto e a bola não sai. Ele é o cara que tem que carregar esse Guarulhos que carregou no passado, né? E se fosse ter alguma sorte o Guarulhos esse ano novamente, uma sorte que eu digo assim, um mérito positivo aí de avançar é nas costas dele, né? E aí acho que faltou. O Sparta se adaptou melhor e correu bem com a bola, com o Shake, e o Mamão também jogou, apesar de ter lançado acho que 1 ou 2 interceptações, acho que teve um desempenho melhor nessas condições aí que falou. E, enfim, boas semifinais, boas finais de conferência, então agora o negócio está chegando na hora da onça beber água aí. E acho que o melhor de todos os confrontos tende a ser Croc e Rex aí, realmente, sem querer puxar a sardinha, mas a gente já teve um excelente jogo na primeira rodada, e agora os times voltam a se enfrentar nessa final mais uma vez em Curitiba, aqui no dia 1º de novembro, um sábado, às 14 horas, no Croc Stadium. Exatamente. Você certamente estará lá.
nos representando e depois vai poder trazer todas as informações desse jogaço aí daqui a 2 semanas, número 238. Passamos ali para a semana 7, palpitamos semana 8, falamos do FABR, enfim. Muito obrigado mais vezes pela sua parceria. Se despeça do público, ótima semana e compartilhem, nos sigam aí nas nossas redes, né, no YouTube, Instagram e no Spotify para estar engrandecendo aí o nosso projeto. Valeu! Valeu, Deminha. Obrigado. Obrigado a quem chegou até aqui. Tua rede deu uma osciladinha agora no final. Acho que quem sabe tenha dado algum problema do áudio, mas deu para entender aí. Então, valeu os ouvintes que chegaram até aqui. Semana que vem estamos de volta aí com mais assunto. Valeu!